Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que te garante grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional tá aqui, Godoy1x, 200% de bônus sobre o valor depositado. Link tá na descrição do vídeo, também tá no nosso comentário fixado, beleza? Você acessa lá, baixa no celular de vocês, na hora que for realizar o depósito, aí você preenche lá com o Godoy1x, você vai ganhar 200% de bônus. A partir dali, faz o seu palpite vencedor. Hoje tem Grêmio e Fortaleza, se você quiser aproveitar lá na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x, combinado? Galera, vamos falar aqui do trabalho do Filipe Luís, desse início do trabalho do Filipe Luís, que claro, né, cara, é óbvio, pô, isso aí não tem como o Filipe Luís fugir ou fazer mágica, tem desafios. Eu acho que o grande desafio do Filipe Luís é ele manter, junto com esse elenco, domingo, quarta, essa competitividade do Flamengo, né? O Flamengo manter essa frequência, né, desse tipo de jogo, ele conseguir ver sempre os jogadores desempenhar aquilo que ele gostaria, não importa contra quem, onde ou que dia. Esse é o enorme desafio de qualquer treinador, né? Essa permanência, né, do alto desempenho, ele conseguir sempre o time buscar jogar bem. Além disso, um outro grande desafio que aí já passa um pouco pela característica do seu jogo. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse desafio tático do Filipe Luís, dentro dessa organização que ele propôs na primeira partida e que se torna uma referência desse ponto, né, que começa... Acaba pegando, né, memórias anteriores de algo que deu certo, né, do trabalho do Jorge Jesus. A gente tem na nossa memória essa característica do jogo do Jorge Jesus. E aí é evidente que houve um link nessa estreia, por mais que o jogo tenha as suas diferenças, mas como resultado ele acaba sendo o mesmo. Então o pessoal acaba comparando, então é natural isso. E não faz mal nenhum ao Filipe Luís essa comparação, muito pelo contrário. E o desafio, né, de você conseguir... né, e quais os problemas, né? É aquele famoso do cobertor curto. Futebol, para você jogar de uma forma propositiva, para você querer ir para cima do adversário, para você querer vencer, você vai ter que sofrer algum risco. E aí não importa. Para alguns treinadores é tocar dentro da sua área, outros treinadores é jogar sempre em cima, outros treinadores é deixar zagueiro no mano a mano lá atrás, outros é correr risco do time cansar demais. Não importa, para você vencer, você precisa criar algo, você precisa... a sua ação. E o adversário, obviamente, ele vai reagir. O do Filipe Luís, uma característica foi a marcação. Né? Eu acho que a gente viu no Maracanã um Flamengo marcando alto, que é melhor do que eu ficar falando, eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Vamos trazer aqui o exemplo. Ó. A saída, né, ali do Corinthians, aí eu até mostrei exatamente esse lance, né, porque o cara ficou sem saída. Aí o cara foi lá, linha lateral, ou até mesmo esse lance também, ó. Mas aí do outro lado, ó, tentou forçar, e a gente sempre vendo, né, muitos jogadores do Flamengo, né, olha lá, sempre tentando diminuir, o cara vai ter que cortar uma bola por dentro, isso é arriscado, isso é perigoso, e aí o futebol, dependendo da sua ideia de jogo, e a ideia do jogo do Corinthians é um pouco mais conservadora, ele não vai querer correr risco, então o que ele faz? Ele dá a bicuda lá pra frente, ele joga pra linha lateral, ele quer se desfazer. A bola acaba se transformando num instrumento de perigo. Pois bem, primeiro, na minha opinião, aqui no futebol brasileiro, os times eles são condicionados a não sofrer risco. Aqui no futebol brasileiro a gente tem muito aquela ideia, os treinadores têm aquela ideia do seguinte, meu amigo, vamos sobreviver, vamos jogar em transição, daqui a 3 meses eu vou ser mandado embora mesmo, então eu preciso de resultado. Qual o melhor resultado? É não sofrer risco. Os times que querem sofrer risco, que é aqueles times que já tentam ser um pouco mais elaborados, a gente conta nos dedos, cara. A grande maioria é o beabá mesmo, para não cair, para o técnico durar, e vamos somar pontinho aqui, no final da temporada a gente vê o que ficou. Ah, o título é para um ou outro, a gente... É a grande maioria. E com isso o Flamengo pode até se beneficiar. Vamos falar aqui a verdade. Se pressionar a saída de bola do Flamengo, do técnico Tite, estamos falando de jogadores, né? De grandes jogadores, né? Um grande elenco e tal. O Flamengo não entregava? Pensem, se o Flamengo entregava, imagina a grande maioria do Campeonato Brasileiro. Entrega também. Então é aquilo. Se você pressionar, se você morder esses caras lá em cima, meu irmão, eles vão te entregar. Se eles não errarem diretamente, eles vão se desfazer da bola, porque a bola, assim, o cara quer bicar aquela bola pra... Então você acaba dominando o jogo. Isso é uma característica, né, que o Filipe Luís fazia muito na base, de tentar subir um pouquinho mais ali e tal,
Mas só que na base os garotos são ainda mais condicionados para sempre dar bicuda, para não perder o jogo, para ser campeão na base. É uma loucura do caramba. Não se trabalha, né, a garotada. É risco zero. E aí a gente tem algumas diferenças. O Filipe Luís tem consciência da dificuldade. E ele mesmo falou que pressionar os 90 minutos não é fácil. Mas dá. Eu já fiz. Vai demonstrar a força que tem esse elenco, fazer o Flamengo ser cada vez maior. E aí ele fala até sobre mexer as peças. Um ponto que o Filipe Luís acaba recebendo desse Flamengo. A herança física desse time que ele recebe não é dos melhores. Não é dos melhores. O próprio Flamengo do técnico Tite já fez essa pressão, e uma pressão muito bem feita. Foi um jogo até contra o Fluminense. A grande dúvida que fica é: por que o Flamengo do técnico Tite era capaz de fazer aquela marcação lá no jogo contra o Fluminense e cada vez se tornou mais escasso, mais escasso, mais escasso, mais escasso, e num determinado momento da temporada, mesmo, é o bloco médio e aquele Flamengo que ao longo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo do técnico Tite ao longo do Campeonato Brasileiro era o time que mais roubava a bola no campo de ataque. Por que esse Flamengo ficou para trás? O quanto foi o condicionamento físico que acabou implicando? Que Flamengo fisicamente é esse? Que Flamengo é esse nessa preparação física que o Filipe Luís está recebendo? Que herança é essa? Como ele vai conseguir diagnosticar? Ele ainda é um treinador muito jovem, ainda não tem tanta experiência. Grande desafio. E o desafio tático do Filipe Luís é o seguinte: existe o time flerta demais quando acaba jogando dessa forma e você quer, porque o Filipe Luís está acionando duas situações táticas, né? Você buscar a bola próxima à área do adversário. E quando você tem a bola, não importa em qual altura do campo você recupera, você já tenta verticalizar o jogo. Existe um enorme risco do jogo ficar bate e volta, bate, volta, bate, volta. Porque é sempre buscando essa verticalização, o que demanda ainda mais preparação física e o risco aumenta ainda maior porque você não tem a posse como controle. Esse é o grande desafio. E para o Filipe Luís, aplicar isso domingo, quarta, vamos falar baixo aqui, mas falar a verdade, sem seletividade do atleta que está executando, porque uma coisa é jogar no Maracanã para 60 mil no jogo de Copa do Brasil, outra coisa é jogar, né, no Alfredo Jaconi contra o Juventude, contra o Criciúma, contra o Atlético Goianiense, ou aquele jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro e fazer isso. Vamos falar a realidade. Esse é o grande, enorme desafio do Filipe Luís. E essa imagem que eu trago para vocês é lá do Maracanã, que é um ótimo ataque do Flamengo. O Flamengo perdeu uma oportunidade e aí já inicia uma transição. E aí o Flamengo tem que ter força, o Flamengo tem que ter perna para essa transição. E essa volta, ela tem que ser uma volta rápida, uma volta organizada. O Corinthians, e aí você tem que se organizar. Vai ter que se organizar, vai ter que sustentar essa linha, vai ter que recuperar, correr para trás. Correr para trás após você correr para frente com força, com agressividade, não é simples. O Flamengo vai lá e consegue fazer a recuperação da bola. Aqui mais uma vez, ó, sempre exercendo, sempre tentando. Foi a grande característica, na minha opinião. A estreia do Filipe Luís, na minha opinião, ela fica marcada por isso aqui, ó. Pelo Flamengo tentando ali, sempre muitos jogadores, sempre, né, tentando pressionar, sempre tentando exercer essa força e gerando muitas dificuldades. Certamente, se o Flamengo tivesse a personalidade de jogo, no jogo da volta contra o Corinthians, lá na Arena, o Corinthians vai ter uma enorme dificuldade. Porque é muito difícil você sair assim, e o time do Corinthians, ele é horroroso para sair assim. Vamos falar a verdade, ele é horroroso para sair assim. É um dos piores times para sair jogando de trás. Quando o Ramon Dias recebe esse time, que já não tinha essa saída, ele recebe esse time e o Corinthians vai ao longo... Ele não trabalhou isso, ele trabalhou outras situações mais simples que fazem com que o time se torne competitivo, que você possa pontuar, mas contudo, se você enfrenta uma equipe que pressiona e pressiona bem, você vai ter dificuldade, abdica-se da bola. É a cara do futebol brasileiro. Como diz muito, né, o Jürgen Klopp, o melhor 10 no futebol é recuperar a bola próximo à sua área, pois ali o adversário não está, né, com tanta segurança assim para se defender. Se o Jürgen Klopp fala isso num ambiente que os atletas são muito mais estimulados e treinados para sair jogando no futebol brasileiro, se o Filipe Luís conseguir executar isso com frequência, sobra, porque o que vai ter de zagueirão,
o que vai ter de goleiro, o que vai ter de volante butinudo, te entregando a bola e você está muito mais próximo para reagir, isso aí a gente não tem nenhuma dúvida, meu amigo. A única dúvida fica sobre a preparação física para o time executar isso e executar muito bem. Senão fica muito espaçado, fica esburacado e aí é convidativo até para os zagueiros butinudos, para os volantes que não conseguem sair, porque aí eles vão dar aquela bola direta. Fechado, beleza? Grande abraço a todos vocês, sigam aí se cuidando, tamo junto, a gente vai se vendo por aqui, valeu!